Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades e começando também mês de outubro. Top Atualidades, semana de 1 a 7 de outubro de 2019, mural de notícias. Vice renuncia à presidência interina no Peru e defende eleições gerais antecipadas. Equador decreta estado de exceção após protestos por alta da gasolina. Supremo adia decisão para restringir a anulação de condenações da Lava Jato. Trump pede à China investigação sobre Joe Biden e seu filho. Boris apresenta plano para a questão das Irlandas no Brexit e recebe críticas. Então, como você já percebeu, né, candidato? Semana passada, semana quente, hein? Então a gente vai para aquela aula de destaque. Então vamos lá para aquela aula de destaque, que é o vice ou a vice renuncia à presidência interina no Peru e defende eleições gerais antecipadas. O que está acontecendo com o nosso vizinho aqui, Peru, hein, candidato? E daqui a pouco também eu vou falar do Equador. Então você já deve ter, você que está preocupado em aprender aí, memorizar atualidades, principalmente em 2019. Você já percebeu que a Argentina, que é esse mês, hein? Esse mês, eleições na Argentina e o Macri, ó. Por quê? Crise na Argentina. Vou falar agora sobre o Peru, do Vizcarra, que o Congresso deu cartão vermelho e a vice renunciou. Crise. Equador, o que está acontecendo lá no país de Lenín Moreno? Aquele que substituiu o Rafael Correa. Crise. Venezuela, crise. Brasil, Então, o que está acontecendo na América do Sul? Mas o tema aqui é o Peru. Está aí a vice, a Mercedes Arauz, que renunciou ao cargo porque ela deve ter pensado, não vou descascar esse caminhão de abacaxi. Então, para a gente fazer aí um resuminho rápido, vou levá-lo à lousa, porque a coisa começa lá atrás, hein? Começa lá em 2016. Atualidades é assim também, tá? Então vamos comigo lá para a lousa. Porque aqui, querido candidato e candidata, vice renuncia, não é? O que está acontecendo? Essa briga entre executivo e o Congresso, o Legislativo no Peru. Eles estão realmente num braço de ferro aí para ver quem é que ganha, quem é que vai sair melhor. Então isso começa com a eleição do Pedro Pablo Kuczynski, que gostava, deve gostar até hoje de ser chamado PPK. Outro dia até eu falei Pepeca e teve um monte de gente que achou engraçado, eu não sei porquê, Pepeca, Mas o PPK, ele venceu as eleições de 2016, mas não obteve maioria no Congresso. Então a coisa já começa meio ruim para ele. No ano seguinte, em dezembro de 2017, por causa de denúncias de corrupção com a construtora Odebrecht, o PPK concedeu indulto a Alberto Fujimori, que estava preso há muitos anos, porque o fujimorismo dentro do Congresso peruano ainda é muito forte, hein? Ainda é muito forte. Quando ele deu esse indulto que soltou o terrível e corrupto Fujimori, tirou o cara da cadeia, caiu a moral dele. O Congresso não facilitou a vida, novas denúncias de corrupção no ano seguinte, e aí, para sair por cima, o que o Pedro Pablo faz? Ele renuncia ao cargo de presidente. É aí que entra
o vice Martim Vizcarra. Tá bom? Então ele não era presidente, ele era vice. Quer dizer, ele assume já numa crise política do Peru. Você sabe que o Peru é o país aqui do continente que tem mais presidentes acusados de corrupção. Inclusive, um até cometeu suicídio por causa disso, de envolvimento em corrupção com a Odebrecht. Vizcarra convoca um referendo, logo depois que assume, para fazer reformas políticas, e isso cutucou o Congresso. Por que cutucou o Congresso? Porque eram 3 itens nessa reforma aí que seriam importantes. O primeiro item era a proibição de financiamento privado para a campanha política, tá? O segundo item era o fim da reeleição para congressistas. E o terceiro item era um parlamento, né, a criação de um parlamento bicameral, que é o que acontece no Brasil, Senado e Câmara dos Deputados, tá? Claro que o Congresso não gostou, principalmente porque o Vizcarra queria o fim da reeleição para congressistas. O que faz os congressistas? Se voltam contra Vizcarra. Vizcarra lança uma reforma, fim da imunidade parlamentar, uma espécie de foro. Já ouviu falar disso, né, candidato? Foro privilegiado. Tem até gente que criticava, mas agora está se saindo bem com essa história de foro privilegiado. Então, o Vizcarra queria acabar com o fim da imunidade parlamentar. O que o Congresso faz? Modifica o projeto. É aquele lance do braço de ferro aí. Nesse ano, o que o Vizcarra pretende? Ele deseja adiantar as eleições gerais de 2022 para o ano de 2021. Ele queria, e o Congresso não aceita. Suprema Corte precisa de 6 juízes lá. O Congresso quer eleger todos os 6. E é claro que se o Congresso conseguir isso, a Suprema Corte aliada ao Congresso, Vizcarra já era. Então o que faz Vizcarra? Ele não aceita a indicação e dissolve o Congresso, que foi o que você já andou acompanhando aí. Qual é o troco do Congresso? Ele reage e, por monção de incapacidade moral do senhor Vizcarra, o Congresso dá cartão vermelho para o presidente. Então tem que assumir a vice. A vice Mercedes Aroz assume, mas no dia 1º agora de outubro, o que ela faz? Ela renuncia. Para a gente fechar a conta aqui, porque o meu tempo está estourando. As Forças Armadas estão apoiando Vizcarra, enquanto o Congresso peruano apoia a vice Mercedes Aroz, que apesar da renúncia, ainda pode ser que ela volte ao poder. Então, essa história da queda de braço entre Congresso e Executivo no Peru, infelizmente para eles, só vai aprofundar. E você, que está preocupado em guardar tudo isso, vai acompanhando. Você vai voltar aqui comigo, tá? Para que a gente dê mais uma vez aí uma olhadinha na simpática Mercedes. Anota aí direitinho o link e vai lá conferir. Vai ler, vai conferir, porque você viu que o assunto aqui é apimentado. Até mais. E continuando o Top Atualidades, já que é para falar de crise, Equador decreta estado de exceção após protestos por alta da gasolina. O que significa estado de exceção, hein, candidato? É uma situação oposta ao Estado de Direito, não é? Quando há uma situação grave de emergência. Você lembra lá no mês de junho, né? Foi um mês de protestos em 2013, que houve aí até uma grande instabilidade no Brasil. Então,
a presidente Dilma poderia até ter decretado estado de exceção, mas não foi necessário. Tá? As pessoas puderam ir à rua protestar, ninguém morreu por causa disso, nem levou pancada. Agora lá no Equador você viu que a coisa está feia. A população está indo para a rua. Fundo Monetário Internacional está intervindo no país a pedido do presidente Lenín Moreno. Então o Equador também está entrando aí numa crise econômica e possivelmente política. Então vamos aguardar mais emoções. Relação Fundo Monetário e subsídios. Sugestão de leitura. Equador taxará, importações e fechará estatais contra a crise econômica. Supremo adia decisão para restringir a anulação de condenações da Lava Jato. E tá aí, não é? Mais uma vez a Lava Jato se tornando fraquinha, né? Enfraquecendo. Moro. Moro é imparcial, candidato? Será que ele foi imparcial? Dá para discutir. Presidente mais Moro. Eles estão realmente preocupados com o COAF ficar na mão do ministro da Justiça ou vai realmente como foi para o setor da economia? Então, a Lava Jato vem sendo, sim, desmantelada, né? E está aqui o Supremo, mais uma vez, né? E não é só o Supremo. Eu acho bom você que está querendo aí entender esse processo, não perder de vista. Não é só o Supremo que quer o fim da Lava Jato, tá? Para que depois não dizer assim, ficam só falando de um lado. Observe isso direitinho, candidato. Relação Lava Jato e Justiça. Sugestão de leitura. Afinal, o que é delação premiada? Entenda. Trump pede à China investigação sobre Joe Biden e seu filho. E olha, essa história do ex-vice-presidente de Barack Obama começa lá em 2015, hein? Quando o vice-presidente americano exigiu que o governo da Ucrânia, na época, intervisse numa investigação sobre o filho dele. Que ele é sócio de uma empresa de gás lá na Ucrânia. Então, tinha um procurador-geral lá da Ucrânia e o Joe Biden queria que esse cara fosse demitido. Por causa dessa situação, está meio escusa aí, o que faz então o presidente Trump? Vai lá e exige que o atual presidente da Ucrânia faça uma investigação. Você já deve ter acompanhado isso. Já saiu aí o segundo delator, tá? Dessa história toda, que houve um primeiro, agora tem mais um aí dizendo que realmente o presidente fez isso. E o pior, e é isso que chama a atenção aqui de você, que se você depois verificar de onde nós tiramos aqui a notícia. O presidente Trump falou isso publicamente. Ele quer que o governo chinês também investigue o ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Então, parece que ele não está dando muita bola para essa questão de impeachment. Relação impeachment e jogo político. Sugestão de leitura. Como funciona o processo de impeachment contra Trump nos Estados Unidos? Boris apresenta plano para a questão das Irlandas do Brexit e recebe críticas. Então, candidato, a gente tem falado aqui, né? Falta muito poucos dias, perto de 20 dias, para que o prazo dado ao atual primeiro-ministro britânico apresente realmente um plano definitivo para o divórcio entre Reino Unido e União Europeia. Dia 31 de outubro, Dia das Bruxas, é o prazo vencido. Boris Yeltsin, olha eu aí que viajando, né? O senhor primeiro-ministro, não é? O Boris Johnson, ele ainda parece que não está muito preocupado. E a situação da fronteira entre as Irlandas é o que está pegando. Vamos sempre bater nessa tecla para você. O que pega aqui é a
os quase 500 quilômetros na ilha, que a Irlanda é uma ilha onde fica a Irlanda do Norte, protestante, e a República da Irlanda Católica, que é independente do Reino Unido. E essa fronteira, que atualmente é livre, você pode ir e vir por essa fronteira sem problema, se não for feito um plano realmente sério sobre a fronteira das Irlandas, tudo vai piorar na questão do Brexit. Relação Brexit e União Europeia. Sugestão de leitura: Brexit. 4 perguntas para entender por que a fronteira irlandesa é crucial no acordo entre União Europeia e Reino Unido. E vamos então à solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é a questão, ela está aí na sua tela e esperamos que você tenha escolhido a alternativa B de bola. Isso mesmo, epidemia do vírus da Zika e a crise econômica são apontadas pelo Ministério da Saúde como causas do crescimento. A primeira, pela queda de nascimentos, o que traz impacto no cálculo da taxa de mortalidade, e de mortes de bebês por malformação graves. Já a crise estaria associada às mortes infantis evitáveis causadas por diarreias e pneumonias, que são influenciadas pela perda de renda das famílias, estagnação de programas sociais e cortes na saúde pública. Infelizmente, isso está retornando ao nosso país, que ainda é a 10ª maior economia do mundo. Então nós temos um aumento, né, da mortalidade infantil por causa do vírus Zika e desemprego. Fechou? E vamos para o desafio dessa semana. O Peru vem enfrentando uma crise política que já vem durando muitos anos. Recentemente, alguns ex-presidentes foram acusados de receber propina da construtora brasileira Odebrecht e, em setembro de 2019, um deles cometeu suicídio. Qual foi o ex-presidente peruano que cometeu suicídio? A. Ollanta Humala. B. Alan Garcia. C. Pedro Pablo Kuczynski. D. Alejandro Toledo. Ou E. Alberto Fujimori. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 1º a 7 de outubro, esperando que você tenha gostado e que seja sempre muito útil a sua leitura, a sua pesquisa. Prometendo voltar semana que vem. Até lá. Saudações, amigos e alunos do NEAF. Vamos lá, gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF. E aí, né, você não só dá um sininho aqui pra gente, como se inscreve para receber o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço, até!